E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, eu sou Ralf Gomes, estamos aqui no canal Pare para Pensar. E agora, 1h25 da manhã, tô trocando dia pela noite, né? Tenho andado aí meio deprimido, é normal, né? Faz parte. Viver nesse mundo aqui sem estar deprimido é como se você não estivesse vivo. Porque os mortos-vivos é que gostam desse mundo. Esse mundo sem sentido, esse mundo sem razão, e esse mundo cheio de depressão. Principalmente para quem é lúcido, né? A lucidez é isso. A lucidez é descobrir a verdade sobre esse mundo aqui. Descobrir que tudo isso aqui é fantasia, né? Tudo isso aqui é símbolo. As nossas mentes são verdadeiros, os nossos cérebros são verdadeiros interpretadores de símbolos. Números são símbolos, palavras são símbolos, pessoas são símbolos, imagens de todo tipo são símbolos. Temos aqui, por exemplo, né, essa caveira, pode representar a morte, mas também pode representar mudança, não necessariamente morte. Pode representar perigo, pode representar também renovação, em vários aspectos. Nós temos aqui essa cruz invertida. Eu não sou cristão, então a cruz invertida para mim não diz nada. Ela só diz que eu sou oposto às ideias cristãs, né? Então, essa cruz invertida é apenas uma simbologia de um pensamento contrário. Mesma coisa que o Bafomé, né? O Bafomé, que é esse símbolo alquímico, não tem nada a ver com o diabo. As pessoas ignorantes acham que Bafomé é o diabo. Mas Bafomé, na realidade, é um símbolo com várias representações de várias leis que regem o próprio universo, que regem a própria psique, a própria ideia de Deus, a própria ideia do diabo, são símbolos, passam de símbolos. E nós também somos símbolos, porque tudo no nosso universo precisa de luz para aparecer, né? Nós precisamos de luz para enxergar. Quanto mais você enxerga através das coisas, através do sentido aparente das coisas, mais você tem iluminação. É por isso que se chama iluminação. A questão de enxergar as coisas além simplesmente dos objetos que refletem luz. Conseguir interpretar o que esses objetos significam. Isso é iluminação. É muito difícil na nossa sociedade as pessoas compreenderem isso. Que o mundo é feito de símbolos. O seu próprio nome é apenas um símbolo. Você não tem nome, na realidade. Você só tem nome de acordo com um contexto. Não é? Mas, em última análise, animal nenhum tem nome, coisa alguma tem nome, né? Nomes são formas de nós identificarmos as coisas. E aí eu queria falar sobre a questão da psicologia, que faz com que, muitas das vezes, nós não aceitemos mais quem nós somos. Sabe, o mundo é feito de pessoas que estão muito felizes, como são, né? Não estou falando aqui em gênero, né? Estou falando aqui, mas também, né, em gênero. Tem pessoas que não se identificam com o seu gênero. Mas a questão aqui hoje não é sexual, a questão aqui é mental. A questão não é quem eu sou. A questão é quem eu quero ser. O que eu quero ser. E se, né? Vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Um exemplo, uma analogia, né? Essa caneta. Essa caneta aqui foi feita para quê? Se não para escrever. Ela pode até ser usada de outras formas, né? Ela pode ser usada como uma arma. Né? Se eu tirar aqui, eu posso... As mulheres não sabem disso, né? Aí mulheres que ficam aí muitas das vezes indefesas nas mãos de certos homens, isso aqui é uma arma poderosa. Se a mulher colocar isso aqui no cabelo, ela tem uma arma de fácil acesso. Só que perfurar um olho, se você der uma estocada forte, você pode até furar uma jugular aqui e matar a pessoa. Então, mas na realidade o propósito inicial para o qual ela foi criada não foi esse. Foi criado para escrever, né? Para nos servir, só para isso. A caneta foi criada apenas para nos servir.
ela só existe, a vida dela só tem sentido, a existência dela só tem sentido se houverem seres que precisam escrever. Um alienígena, por exemplo, que não use a visão, que não se comunique da forma que nós nos comunicamos, né, através de símbolos, não precisaria disso aqui, né? Sei lá, talvez seres telepáticos, não sei. Não sei, né? Mas só faz sentido para a gente. Então nós criamos essa caneta para nos servir. Basicamente, a vida dela, a existência dela se resume a isso, a escrever para nós, né? A ser utilizada como um instrumento de escrita. De escrever, desenhar símbolos, números, palavras. E a questão aqui é símbolo, né? Tudo a ver com a caneta, né? Isso aqui é uma forma de você expressar símbolos, é um instrumento para você expressar símbolos de forma gráfica. E aí, né, suponhamos que essa caneta, que foi criada apenas para isso, se ela tomasse consciência de si, né, se ela tomasse consciência de que ela só foi feita para ser usada como um instrumento, para servir, para louvar o ser humano, né? Acho que já estão sabendo onde eu quero chegar, né? Essa caneta aqui, quando ela está feliz com o propósito para o qual ela foi criada, podemos dizer que, analogamente, é um crente. É alguém que está feliz com a sua própria condição. É alguém que só vive para servir ao mestre ou ao Deus que a criou. Então, não só o crente, geralmente crentes são as pessoas que estão felizes com a sua própria condição, né? Mas essa caneta aqui, ela pode também, em algum momento, não querer mais ser uma caneta. Imagina se isso acontecesse. Imagina se essa caneta se revoltasse contra a sua própria condição, que é viver para escrever para os outros. Imagina se essa caneta não quisesse mais servir, se ela quisesse fazer outras coisas, como eu falei, se ela quisesse ser uma arma, ou se ela quisesse simplesmente não ser nada. Simplesmente essa caneta aqui, imagina se ela quisesse não ter mais função, poder viver livre de obrigações e de funções, livre de servir ao ser humano que a criou. Isso, analogamente, tem a ver com o ateísmo. Tem a ver com mais do que o ateísmo. Uma revolta contra a criação, uma revolta contra a sua própria condição, niilismo. Sabe como uma caneta não vê mais sentido em escrever? Dane-se, tem milhões de outras que vão fazer essa função, né? Nunca uma caneta desistindo de ser uma caneta, vão acabar todas as canetas do mundo, porque a maioria das canetas estão felizes, né? Em serem o que são, canetas. Escrevem e são jogadas fora. Acabou a tinta, joga fora. Não é assim? Igualzinho a vida do ser humano. Trabalha pra caralho, pra servir um suposto Deus, pra servir a uma sociedade, para ter uma função que é simplesmente procriar e morrer, depois que acaba a tinta, né? Como uma caneta, depois que acaba a energia, ser jogado no lixo, né? Ser reciclado. Ter os seus átomos reciclados. E aí, né? Também acontece isso com a caneta que não quer mais essa função de caneta. Tem algumas canetas que vazam tinta, né? Se revoltam. Elas vazam tinta, não servem mais para nada, são jogadas no lixo. Tem algumas canetas que quebram no meio, né? Elas quebram, sei lá, a ponta afunda. Se revoltam, não querem mais ser canetas. Então são jogadas no lixo. Parecido com o niilista. Parecido até com a ideia do ateu, que dentro da sociedade é um imprestável. Porque não aceita mais. Ateu nem digo tanto, né? Porque ateu, ele apesar de ser muitas das vezes mal visto, mas ele continua agindo igual a todo mundo, ele continua sendo uma caneta. Ele simplesmente não reverencia mais o criador dele, mas continua servindo do mesmo jeito a sociedade. Então, ser ateu não muda muita coisa, né? Ele continua sendo isso aqui. Mas o niilista, não. O niilista não serve mais. Está pronto para ser jogado no lixo, né? Pela sociedade. Porque não se adequa às funções que a sociedade exige que cumpra, né? Que o indivíduo, que a caneta que agora
descobriu-se um ser pensante que pode expandir para outras áreas e não só viver para cumprir uma função específica de escrever. Né? Imagina que doideira, né? Se a caneta tomasse consciência. Se uma caneta tivesse alma, né? Alma no sentido de consciência, de psique, de pensamento, né? De capacidade crítica, ela não ia querer mais ficar escrevendo para os outros. Essa função já não haveria mais. E aí, essa caneta poderia ser o que ela quisesse ser, né? Ela poderia simplesmente não ser nada também, se quisesse, não ter função nenhuma. Ficar à toa, ficar de boa. Então essa analogia que eu estou fazendo aqui é interessante, por quê? Porque existem milhões de canetas por aí, né? Milhões que estão felizes na sua própria condição. Escrevem muito bem e depois que acaba a tinta são descartadas. Existem milhões, bilhões de pessoas no mundo que agem dessa forma. Felizes da vida em serem simplesmente animais. Nessa condição aqui, animalesca, que exige do ser humano vários compromissos, várias obrigações, que eu, por exemplo, e nós nihilistas não estamos mais felizes em cumprir. Servir. Até quando, né? Até quando eu tenho que ser um serviçal? Até quando que eu tenho que ficar louvando o suposto Deus que me arremessou nessa criação para ser simplesmente um objeto, um instrumento nas mãos dos outros e dele mesmo se existisse? Né? E aí a gente vai olhar para essa caneta aqui, né? Que é a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa com os objetos. Nós construímos objetos para que esses objetos nos sirvam. Futuramente, já estamos com a IA, né, que é a inteligência artificial, estamos construindo, fazendo a mesma coisa que dizem os textos bíblicos. Fazendo a IA a nossa imagem e semelhança. Isso aqui já é o princípio de uma IA, né? É um instrumento inteligente que nos serve muito bem a um propósito. Isso aqui tem muita tecnologia, né, para chegar nisso aqui. Primeiro era a pena, agora a gente tem tipo uma concentração perfeita de tinta. Você faz, né? É muito funcional isso aqui. Uma obra de arte, apesar de simples. Mas aqui tem tecnologia. A tinta, né? A viscosidade da tinta. Isso aqui dura, né? A tinta não seca aqui dentro. Dura bastante até secar. Então, muita tecnologia para chegar nisso aqui. Só que isso aqui não tem em mente, né? Isso aqui não tem. Foi uma analogia que eu fiz, né? Com o ser humano, mas isso aqui, óbvio que não tem. Não tem espírito, digamos assim, né? Não tem alma nisso aqui. Mas tem até o animismo, né, que fala que todos os objetos têm alma, mas isso é uma questão de crença. A IA vai ser um problema sério. Por quê? Porque a IA, em algum momento, como ela é feita a nossa imagem e semelhança, o ser humano, eu não sei por que quer fazer isso, né? O ser humano é um predador, vai fazer uma IA a sua imagem e semelhança. Isso vai dar certo? Quando essa bosta tomar consciência, por que não manter a IA como um simples robô serviçal? Não. Querem dar psique para IA. Daqui a pouquinho essa porra vai ter ego. Vai ter id e superego. E fudeu, né? Fudeu. Porque a coisa mais difícil para uma entidade viva é desenvolver superego, que é o ego crítico, que é a racionalidade, que é a consciência. Também a empatia. Né? E se essa bosta dessa IA não tiver empatia com a gente, se virar tipo uma máquina, um androide psicopata, fudeu, irmão. Então, a máquina, ela vai ter o direito dela de decidir o que ela quer ser. O ser humano vai perder o controle em algum momento, quando a IA estiver muito desenvolvida. Ela vai poder optar, ela é um ser. Quando você cria um ser, esse ser não é mais objeto. Você não é mais dono. E como eu fiz a analogia da caneta, né? A caneta é um objeto que pode ser manipulado, pode ser abusado sob todas as formas isso aqui. Até, né, como eu falei, ser usado como arma. A caneta ela pode ser usada e abusada porque ela não tem vontade própria, né? Mas, se ela tivesse, com certeza ela se rebelaria. E aí é exatamente o que acontece com a gente. Nós somos seres, nós não somos objetos de algum Deus. Ainda que exista, suponhamos que exista, alguma energia criadora no universo, uma vez que nós somos seres, nós não somos mais objeto de ninguém, instrumento de nada. Nós temos liberdade para buscar o que nós queremos ser.
Como consciência, nós não somos simplesmente um corpo com um pênis ou com uma vagina para procriar, para fazer. O que os ditames, né, o que as diretrizes desse planeta aqui diz que nós fomos feitos para fazer, que é procriar, trabalhar para caralho depois morrer, constituir família. E se eu não quiser nada disso, eu tenho esse direito. Se eu não estiver satisfeito de ser uma simples caneta, eu quiser me transformar em algo maior, ou em nada, em algo menor, seja lá o que for. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso. É uma questão filosófica importante. Vou encerrar por aqui. Queria pedir aos amigos aí que ainda não são inscritos no canal, que estão gostando, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo as atualizações de vídeos. Isso é muito importante para nós, a sua contribuição para que o canal cresça e que tenha mais vislumbre, né? Seja mais apresentado pelo YouTube para as pessoas, porque é assim que funciona. Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.